Muito bem, pessoal, vamos aqui para a questão 61 do Enem 2011, primeiro dia, gabarito marca a letra B, uma questão de química bem puxada, né? Vamos fazer aqui um estudo aqui apurado. Vou precisar da folhinha de rascunho, deixar ela aqui, né? Muito bem. Então temos a eutrofização, é um processo em que os rios, lagos e mares adquirem níveis altos de nutrientes, especialmente fosfatos e nitratos, provocando posterior acúmulo de matéria orgânica em decomposição. Os nutrientes são assimilados pelos produtores primários e o crescimento desse é controlado por nutrientes limítrofes, que é o elemento menos disponível em relação à abundância necessária à sobrevivência dos organismos vivos. O ciclo representado na figura seguinte reflete a dinâmica dos nutrientes. Então você tem fosfatos, né, a base de fósforo, né, nitratos, a base de nitrogênio e o carbono, correto? Então, beleza, geralmente limitado, possivelmente limitado, geralmente abundante. Beleza, mas vamos confirmar, né? Então tá aqui, produtos primários, algas e outros organismos fixadores de nitrogênio e fotossintéticos assimilam carbono, nitrogênio e fósforo nas razões atômicas de 106, 16 e 1. Então já deu as razões atômicas do carbono, do nitrogênio e do fósforo, tá? 106, 16 e 1. Decomposição bacteriana de resíduos vegetais e animais. Então tá aqui, né? Oxigênio, né? Aí vem aqui, né? Todas as reações químicas, sedimentação, crescimento de peixes e outros produtores secundários. Tem que ter oxigênio suficiente, né? Beleza. Muito bem. Tá aqui a fonte, né? Depois vocês baixam a questão, lê direitinho todos os detalhes, mas o que a gente precisava basicamente está aqui, né? Vamos lá. A análise da água de um lago que recebe a descarga de águas residuais provenientes das lavouras adubadas revelou a concentração dos elementos carbono 21,2 mol por litro, nitrogênio 1,2 mol por litro e fósforo 0,2 mol por litro. Nessas condições, um dos três é o limítrofe, quer dizer, o que tem menos, né? Qual? Né? O gabarito marcou que vai ser o nitrogênio. Então vamos conferir, tá? Para a gente descobrir aí o elemento limítrofe, né? É o elemento menos disponível em relação à abundância necessária à sobrevivência dos organismos vivos. Então, para determinar, vamos usar as razões atômicas fornecidas: 106, 16 e 1, né? Dos elementos carbono, nitrogênio e fósforo. Tá bom? Então vamos fazer comparações. Tá bom? Deixa eu diminuir o zoom aqui para caber sempre a resolução. Então, beleza. Então a gente tem. Vamos comparar primeiro, tá? Nitrogênio e fósforo. Tá bom? Muito bem. Nitrogênio e fósforo 16 e 1. Correto? Bom, aqui está dizendo que tem 1,2 mol de nitrogênio, tá bom? Comparando com fósforo, por X aqui para ver quanto de fósforo que deveria ter, né? Fazendo uma regrinha de 3 simples aí, né? Você vai ter que X é igual a 1,2 dividido por 16. 1,2 dividido por 16 é 0,075. Como o fósforo, deixa eu tirar aqui, o fósforo está com 0,2, correto? Ó, lá no exemplo ele está com 0,2, ele deveria estar com 0,075, então lá ele está com 0,2, então ele está em excesso. Então não é o elemento limítrofe, tá? Então já sei que não é o fósforo. Beleza. Agora vamos comparar
Vamos comparar agora carbono e nitrogênio. Esse já rodou, né? Muito bem. Lá em cima, carbono 106 e 16. 106 e 16. Tá bom? Como a gente já usou aqui, o nitrogênio era 1,2. Vamos pôr aqui, ó. 1,2 e aqui é o X. Né? Então você vai ter 16x e esse vezes esse, depois 16 passa multiplicando, então x é 106 vezes 1,2 sobre 16. Vamos fazer 106 vezes 1,2 igual, dividido por 16 igual 7,95. Muito bem, só que o carbono lá, aqui no exemplo, está com 21,2. Então, o carbono também está em excesso. Beleza? Se o fósforo está em excesso, o carbono está em excesso, quem que sobrou para ser limítrofe? Só o nitrogênio. Né? Então, realmente, tá aí, né? Beleza? Eu vou passar devagar, se quiser dar um pause aí. Então, a pergunta é, né, a análise da água de um lago que recebe descarga de águas residuais provenientes das lavouras adubadas revelou concentração 21, 1,2 a 0,2. Nessas condições, o nutriente limítrofe era um dos três, né? C, N ou P, CO, tal, né? Mas ficou fácil aí de determinar que era o N, né? Esse era um tipo de questão que só era para ter três alternativas. Essas duas alternativas entrou aqui só para derrubar o peão mesmo, né? Como diz. É aquela que não tem nada a ver com nada, né? Isso aí tá parecendo questão de vestibular, né? Mas bem difícil. Eu achei puxadinho aqui. Tem que ser bom de química para entender isso aqui, né? É uma questão boa para vocês discutirem com o professor, tá? Então eu sugiro aí que no seu estudo, se você está no ensino médio, perguntar isso na sala de aula. Se você não está, procure fazer algumas aulas de química, né? E aí você anota os temas que você tem dúvida e pergunte para o professor, né? Para ajudar um pouquinho quando você for fazer o Enem ou o vestibular, tá bom? Vamos para o próximo.